São Paulo dos anos 1930 era uma cidade de contrastes. Entre bondes rangendo pelos trilhos e fábricas cuspindo fumaça, crescia também um silêncio sombrio nas vielas e cortiços. Um silêncio alimentado pelo desaparecimento de crianças. Pequenos rostos sumiam sem deixar vestígios, e os jornais estampavam apenas rumores, sempre mencionando o mesmo vulto. Um homem alto, de chapéu puído, carregando um saco enorme nos ombros. As mães fechavam janelas cedo, os pais rondavam as portas com pedaços de pau, mas nada impedia o avanço daquele espectro. O medo não era apenas das ruas escuras, mas da possibilidade de ouvir à distância o arrastar pesado de algo sendo carregado. Os primeiros relatos falavam de um saco volumoso, deformado por dentro, como se movesse por conta própria. Alguns diziam ter visto dedos pressionando o tecido gasto, outros juravam ter escutado choros abafados. O que parecia lenda começou a tomar forma de verdade cruel. Um grupo de jornalistas resolveu investigar, acreditando que tudo não passava de superstição popular. Seguiram pistas pela região do Brás, da Mouca e do Ipiranga, sempre ouvindo o mesmo testemunho. O homem de chapéu, o saco que se retorcia e o detalhe que arrepiava. O cheiro de carne úmida, de suor misturado ao sangue fresco. Numa noite fria, um dos repórteres, chamado Augusto, jurou ter visto a criatura. Não era um homem comum. Sua altura passava de 2 metros e o chapéu escondia parte do rosto, mas revelava uma pele pálida, quase cinzenta, como a de alguém que já não respira o mesmo ar dos vivos. O saco parecia costurado com remendos precários, como se a qualquer momento fosse se romper. O que ninguém imaginava era que, dentro dele, não estavam ossos ou roupas velhas, mas corpos ainda vivos, unidos por costuras grotescas. Carne contra carne, braços ligados a outros braços, bocas abertas em gritos que não pertenciam a indivíduos, mas a um coro de agonia. Augusto o seguiu até um terreno abandonado. O ar estava impregnado por um lamento baixo, um cântico quase hipnótico. Ao se aproximar, percebeu que o saco se mexia como um organismo único, pulsando, respirando. E então o ouviu. Dezenas de vozes clamando ao mesmo tempo, implorando por libertação. As vozes não pediam ajuda de forma isolada. Era um grito uníssono, como se aquelas almas já tivessem perdido a individualidade, fundidas em um só ser de sofrimento eterno. O coro ecoava nas paredes de ferro enferrujado ao redor do terreno, reverberando como uma missa macabra. O repórter, aterrorizado, voltou correndo. Mas algo nele já havia mudado. À noite, mesmo em casa, ouvia o mesmo canto vindo das paredes. Os vizinhos diziam que Augusto falava sozinho, respondendo a vozes invisíveis. Em poucas semanas ele desapareceu. Outros investigadores tentaram encontrar pistas, mas sumiam da mesma maneira. Sempre restava apenas um detalhe: o arrastar do saco nas calçadas, deixando riscos de sangue que ninguém ousava seguir. Crianças juravam ver mãos tentando escapar por entre os rasgos do tecido. Pequenos olhos fitavam os passantes, até serem puxados de volta para dentro, costurados outra vez. Não era apenas um sequestro, era um processo de transformação. Os padres falavam em punição divina, em penitências e orações, mas nada parecia conter o avanço da criatura. Cada vítima adicionada ao saco fortalecia o coro, e cada novo grito se juntava ao cântico, tornando-o mais alto, mais ensurdecedor. Com o tempo, moradores acreditaram que o saco não era apenas um objeto, mas uma extensão do próprio homem. Uma entidade viva, faminta, que precisava se alimentar de carne e de vozes humanas. Há quem diga que, ao chegar perto demais, a vítima não era puxada para dentro, mas fundida ao tecido. Primeiro a pele grudava como cola, depois os ossos estalavam, rearranjando-se para se encaixar ao todo, e logo aquela nova garganta se unia ao coro. O mais perturbador era que as vozes não pediam apenas socorro. Algumas imploravam para que outros viessem também, como se a dor tivesse se tornado uma religião, um destino inevitável. Em 1937, uma família inteira desapareceu em um bairro do centro. Vizinhos juraram ouvir naquela mesma noite não apenas choros de crianças,
mas gargalhadas que vinham de dentro do saco. Gargalhadas infantis, misturadas com os gritos dos adultos. Os jornais, pressionados pelo governo da época, silenciaram. Os desaparecimentos deixaram de ser noticiados, mas continuaram acontecendo. A cidade aprendeu a conviver com o medo, varrendo o assunto para debaixo do tapete. Décadas depois, moradores mais velhos ainda sussurram histórias nas feiras e padarias. Dizem que em noites de garoa, o som de um saco arrastando ecoa pelas ruas estreitas. E se alguém ousar olhar, verá os olhos costurados piscando, chamando em silêncio. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem alto. Alguns dizem que nunca foi um homem. Outros acreditam que ainda anda pelas sombras, com o mesmo saco, cada vez maior, cada vez mais vivo, carregando o couro infinito que São Paulo preferiu esquecer.